Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Clarice Abreu, cirurgiã plástica crânio-maxilofacial, e hoje eu vou fazer um vídeo diferente falando um pouquinho sobre o pior e o melhor na faculdade de medicina. Por que eu resolvi fazer esse vídeo diferente? Porque às vezes eu recebo alguns pacientinhos aqui, adolescentes, e eu sempre pergunto, né, o que você quer fazer, o que você vai querer fazer e tal. A maioria das vezes é óbvio, né, que o adolescente não sabe, ou não tem, né, ideia ainda, mas às vezes eles falam alguma coisa relacionada à medicina, e aí eu fico também perguntando assim, você não quer ser médico, você não quer fazer medicina? Eu fico ali tentando incentivar alguém a fazer essa loucura de fazer medicina. E aí eu resolvi falar então um pouquinho sobre a vida, né, na faculdade de medicina, né, o pior, o melhor, o que é bom, o que é ruim. O que é ruim na faculdade de medicina? O tempo, né? Porque é uma faculdade integral, é o dia inteiro, manhã e tarde, aí você emenda depois, mais pra frente, num plantão noturno, às vezes você fica vários dias sem voltar para casa. Eu, por exemplo, no 4º ano de faculdade, eu dormia, eu acho que 4 ou 5 dias fora de casa, e aí eu já ia com mala no carro, eu nem voltava em casa, né? Eu tomava banho no hospital e tal, e dormia fora e emendava de manhã na faculdade. Isso é uma coisa ruim, porque é muito extenuante, é muito desgastante. Você tem que estudar muito, então assim, para fazer medicina tem que gostar de estudar, de ler. São livros grossos, volumosos, com conteúdo extenso, você tem que ler bastante. Cansei de perder alguns aniversários e festas e reuniões com amigos, porque eu tinha prova no dia seguinte, que eu tinha que ler aquela matéria inteira e tal. Isso é muito frequente. Isso não é só no 1º ano de faculdade, nem no 2º, nem no 3º. Isso é a faculdade inteira e a vida inteira depois, mesmo muito tempo depois de formado, você continua estudando. Tem que se dedicar e sacrificar um pouco da sua vida pessoal, familiar, emocional, que você tem que tentar equilibrar, né, junto com essa faculdade. Outra coisa que era muito ruim, eu tive uma impressão péssima, por exemplo, né, no meu caso específico, participar do anatômico. O que é o anatômico? O anatômico é aquele local onde você vai estudar anatomia e você tem cadáveres frescos ou não, que você vai estudar anatomia em loco, né, no corpo humano. É importantíssimo você saber anatomia, principalmente para o cirurgião, é importantíssimo você conhecer a anatomia, você estudar e tal, e você fazer essa dissecção e avaliar isso em vivo, não em vivo, né, porque é em morto, né. É importante você fazer essa avaliação, né, num corpo real e não apenas ler num livro bidimensional. É importante você ter essa avaliação tridimensional. Mas uma coisa que é ruim do anatômico, não só a questão do cheiro, do formol, da decomposição, né, das peças anatômicas, são as baratas. E, infelizmente, quando eu comecei a estudar anatomia na faculdade, a gente tinha algumas aulas aos sábados, e aí eles resolveram fazer a dedetização no sábado. E aí, quando a gente chegou, a gente não conseguia entrar, porque tinha barata por todos os lados, assim, que é normal e é frequente de ter. Então, a gente teve que primeiro varrer todas aquelas baratas, e aí foi bem ruim. Foi um dos piores momentos da faculdade de medicina para mim, foi esse momento do anatômico com as baratas. Não que os anatômicos tenham baratas andando por aí, óbvio que não, embora de vez em quando tenha. Uma coisa também que é um pouquinho ruim na faculdade de medicina é a dependência de você aprender com pessoas mais experientes, um monitor, um residente, ou um staff mais velho. Em que isso é ruim? Na verdade, assim, isso pode ser muito bom, ou isso pode ser muito ruim. Quando que é ruim? Quando a pessoa é chata, quando a pessoa não tem didática, quando a pessoa não consegue te passar o conteúdo que você precisa aprender, e aí você depende dela para aquilo, porque nem tudo está no livro, tem muita coisa que é de vivência prática, né? De pegar, de examinar, de ouvir, de tocar. E aí, se você não tem um bom monitor, supervisor, staff, um preceptor, aquilo ali te atrapalha
atrapalha um pouco. Por outro lado, quando você tem um bom professor, um bom monitor, um bom preceptor, isso muda completamente a sua visão sobre aquela matéria, sobre aquele exame físico, sobre o que você está estudando naquele momento. Bom, uma coisa também que é importante, né, falar sobre a faculdade de medicina, principalmente para quem está querendo se candidatar a uma faculdade de medicina, quer ser médico, é em relação a dinheiro, a custos. Porque mesmo quando você consegue passar para uma universidade pública que já tem uma economia enorme, né, no custo, ainda assim você vai passar o dia inteiro fora de casa. Às vezes o dia inteiro e a noite inteira e dormir fora de casa. Isso envolve custo de alimentação, de transporte. Você nem sempre tem um bandejão com uma comida mais em conta. Às vezes você tem que comer num lugar um pouco mais caro. Aí isso envolve um pouco a qualidade do que você está comendo, porque também comer fora todo dia, almoço, janta, lanche, às vezes você acaba comprometendo um pouco a qualidade do que você está comendo para economizar, né? Você, em vez de comer uma refeição, você come um salgado, ou come uma besteira, um sanduíche. Também, assim, o custo do material. Então, muitos livros. Às vezes, os livros que tem na biblioteca estão desatualizados. Medicina atualiza muito e muda muito em alguns anos. Então, às vezes, os livros que estão disponíveis já estão um pouco ultrapassados. Os livros novos são muito caros. Não dá para você comprar todos os livros de todas as disciplinas. Aí você tem que tirar xerox. Mas as xerox são de livros grandes, então mesmo as xerox não ficam tão baratas. E aí você tem que tirar de várias disciplinas, de várias matérias diferentes. Custo de vestuário, você tem que ter o seu jaleco, você tem que ter a roupa apresentável para você poder fazer o exame físico do paciente. Você não vai no hospital de bermuda, de mini saia, você tem que ter uma postura diferente. Então você tem que ter uma vestimenta também mais apropriada, o jaleco, material médico, um estetoscópio, um aparelho de pressão, várias outras coisas mais específicas que você possa precisar para fazer exames físicos completos, dependendo da especialidade. O que é muito comum ao longo da faculdade para tentar compensar esses custos, já que a gente não pode trabalhar como médico, porque não somos médicos ainda, não somos formados e nem temos o conhecimento, né, teórico e prático para poder fazer esse tipo de trabalho, é tentar fazer alguma coisa acadêmica, alguma iniciação científica, algum trabalho científico ou alguma monitoria ou preceptoria que sejam remunerados, porque aí a gente pode compensar um pouco desses custos, desses gastos que a gente tem. Existem plantões para acadêmicos, estudantes, sob supervisão e que são remunerados. Então, o mais comum é a pessoa fazer uma monitoria, pegar um plantão de acadêmico remunerado e tentar compensar um pouco desses custos, desses gastos que a gente tem ao longo da nossa formação. É uma coisa que, na verdade, quase todo mundo faz. Pelo menos na minha faculdade, quase todas as pessoas da minha turma tinham uma monitoria, um plantão ou alguma iniciação científica ou mais de uma coisa. Mas e o que é bom na faculdade de medicina, né? Não adianta a gente falar só sobre as coisas ruins, senão eu não estaria tentando convencer todos os meus pacientinhos adolescentes a fazerem medicina. Eu estaria tentando dissuadi-los de fazer, né? Porque eu acho que é muito legal. Medicina tem uma coisa muito interessante. A gente estuda muito, a gente tem muito envolvimento com pacientes, com doenças, com doentes. A gente tem um olhar para diversos tipos de backgrounds, de pacientes com as mais diversas histórias de vida, com as mais diversas situações, doenças. Isso torna a gente um pouco mais empático, torna a gente um pouco mais humano. Você passa a ver as pessoas com outros olhos, você passa a ter um pouco mais de compaixão, empatia, um pouco mais de atenção com aquela pessoa, com aquele sofrimento, com aquela situação. E isso torna você uma pessoa melhor na sua vida como um todo. Isso transforma você, né? Então você é transformado pela medicina, você se torna uma pessoa diferente de
quando você entrou na faculdade, quando você sai. Não só por toda a carga de conhecimento, de aprendizado que você acumula ao longo de 6 anos de estudo, mas também por toda a carga emocional e todas as vivências, experiências e trocas emocionais que você faz com os pacientes que você atende ao longo de toda a faculdade. Uma coisa muito legal também que você tem na medicina, mesmo na faculdade como acadêmico, porque a gente como acadêmico, quando está no internato, que é o período final da faculdade em que você já está no hospital, atuando, vendo os pacientes, examinando, pedindo exames e ajudando, né, o andamento de uma enfermaria, né, o andamento daquele paciente, é justamente você ter a oportunidade de fazer com que aquele paciente melhore, que aquele paciente tenha alta, que aquele paciente resolva o seu problema de saúde ou melhore, no mínimo melhore se não conseguir resolver. Isso é muito legal, você trazer essa transformação para a vida da pessoa. Uma coisa também que é muito legal de uma faculdade de medicina, depois de 6 anos de faculdade, são as amizades que você consegue construir ao longo desse período. São amizades para a vida toda, pessoas que você tem um carinho especial, pessoas que são realmente importantes para você, porque você conviveu com elas durante muito tempo, durante o dia inteiro, ao longo de vários anos. Então são pessoas que você carrega para a vida toda. Isso também é muito legal. Uma outra coisa que é muito legal na faculdade de medicina é que a gente tem a oportunidade de experimentar várias áreas de atuação, várias especialidades. A gente pode frequentar várias enfermarias e ter contato com várias especialidades. Isso ajuda muito na hora de você escolher o que você quer fazer da sua vida, porque você tem a vivência prática do que você está pensando em fazer lá no frente. Isso é muito legal. Nem todas as faculdades elas oferecem esse tipo de experimentação prática do que você pode vir a desenvolver mais na frente. Isso é um diferencial que a faculdade de medicina e as faculdades na área de saúde, que envolvem o contato com o paciente, têm de vantagem de você experimentar. E a melhor coisa da faculdade de medicina, logicamente, é ela te formar médico e te permitir atender pessoas, salvar vidas, cuidar de pacientes, que também é extremamente gratificante. Transformar vidas, transformar sofrimento e dor em coisas positivas, em vitórias, em casos de sucesso, em transformações de vida. Isso também é muito legal da faculdade de medicina. Isso é o mais legal da faculdade de medicina. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, compartilha com quem você acha que tem interesse em fazer uma faculdade de medicina, que é importante saber os lados bom e ruim. E não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e continuar recebendo os nossos próximos conteúdos. Até a próxima!